Olá, turminha! Reunidos mais uma vez para a nossa aula de matemática. Sou a professora Sandra Bonfá. Hoje, na nossa videoaula 23, lembra que eu falei para vocês, nós dividimos a nossa unidade 20 para não ficar muito corrido fazer os exercícios. Então, vamos ver o que nós temos para hoje? A unidade 20 de matemática é sobre números na representação fracionária, decimal e porcentagem. Vocês farão a leitura individual em casa aí da página 244. Vou relembrar os conceitos com vocês e explicar as atividades. Faremos juntos a atividade 3. O desafio, vou dar umas dicas no desafio. E a tarefa ficou somente o exercício 3 e 4. Nós já fizemos exercício 1 e 2 na tarefa passada e hoje ficou aí uma tarefa bem pequenininha, tá? E o desafio é bem legal. Vou dar umas dicas para vocês, mas só umas dicas, não vou dar resposta não. Então vamos lá, relembrando só os conceitos, bem rapidinho, porque a gente já falou muito sobre isso. Então nós temos lá o nosso todo referência, primeiro dividido em 10 partes, então eu tenho 1/10 na representação fracionária e na representação decimal. Depois, ele dividido em 100 partes, eu tenho 1/100º na representação fracionária e 1/100º na representação decimal. E dividido em 1000 partes, 1/1000 na representação fracionária e 1/1000 na representação decimal. Essa leitura que eu não vou fazer com vocês vão fazer aí devagarzinho, mas eu quero relembrar com vocês aí alguns conceitos. Quando eu falo de 100%, eu estou falando do meu todo. 50% metade deste todo e 25% metade da metade. Vocês lembram que nas aulas passadas eu já falei para vocês, nós fizemos a nossa aula sobre a representação diferente aí do mesmo número. E eu fiz um relógio para vocês, então eu posso fazer a representação fracionária, decimal, porcentagem e pôr na minha cabecinha aquilo que eu visualizei. Então o meu relógio inteiro, 100%. Eu divido meia hora ali, 50%. Metade da metade, 25% ou 15 minutos. Esse reloginho que eu mandei vocês desenhar atrás do caderno, eu quero que vocês olhem sempre quando a gente estiver falando de porcentagem. Professora, mas se você já falou sobre isso, por que nós estamos falando de novo? Porque hoje nós vamos trabalhar outras porcentagens e não só 50%, 25%, 100%, tá? Então nós vamos ver outras formas em que aparece a porcentagem aí. Olha lá, minha amiga Karina, ela tá num dilema ali, ó. A turma do 5º ano foi desafiada a calcular 10% de 200. Viu que apareceu uma porcentagem nova? Veja como é que eles fizeram este pensamento. Então, eu trouxe aqui para vocês para facilitar, ó. Karina. Olha o pensamento da Karina aqui na lousa, comigo. A Karina pensou assim, 10% não é a mesma coisa que 10 sobre 100? Sim, a Karina está muito certa. Quando eu falo 10%, eu estou falando 10 por 100 de R$200. Então, como é que ela fez o cálculo? Ela fez aquilo que eu já ensinei para vocês, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, eu falei na aula passada que eu posso eliminar zeros na quantidade igual dos dois lados. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 10, 20. Ficou fácil o pensamento da Karina? Ficou fácil, foi o que ela fez lá, ó. Dividiu por 100 e multiplicou por 2. E o meu amigo Davi, o que o Davi fez? Olha o pensamento do Davi, para a gente entender melhor. O Davi pensou o seguinte, 10 sobre 100 é igual a 1 sobre 10. Será que o Davi está certo? Olha aqui, se você analisar comigo, olha, se eu tirar aqui, ó, o 0 aqui e tirar um 0 aqui, não fica igual essa fração? Fica 1/10 dos dois lados, tá? E se ele fizer 1/10 de 200, tira um 0 aqui, um 0 aqui. 20 dividido por 1 dá 20, vezes 1, 20. Ele dividiu e multiplicou. Então, o pensamento do Davi deu a mesma coisa? Deu, eles pensaram de forma diferente, mas a estratégia não importa. Eles chegaram no mesmo resultado.
Agora você vai fazer isso aí junto comigo. Nós vamos fazer o exercício junto. Então, pega seu lápis, pega seu material e vamos para o exercício. Vamos lá. Primeiro exercício, 100% de 600. Não é para fazer conta, é cálculo mental. Se eu estou falando 100%, eu não estou falando do todo. Então, 100% de 600, 600. Eu estou falando de tudo. 50% de 600, 50% é metade. Então, metade de 600, 300. 25% de 600, eu já sei que 50% é 300. Metade de 300, 150. Eu estou falando metade da metade. E 75% de 600. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que era só somar? Se eu já tenho o valor de 50% e já tenho o valor de 25%, basta somar esses dois valores. Então, 300 mais 150, 450. Eu estou somando as duas proporções aí. Agora vamos lá. 10% de 600 seria 10 sobre 100 de 600. Então, R$60. Próximo, 10% de 500. R$50. 15% de 600. Eu trouxe aqui para fazer para vocês um cálculo, ó. O que é 15%? Igualzinho eu falei de 75%, 75% seria 50% mais 25%. 15% eu tenho 10% mais 5%. Eu já fiz 10% de 600. 10% de 600, eu falei que era R$60. E o que é 5%? Não é metade desse valor? Então é só usar a cabecinha aí, né? Se eu já sei quanto é 10%, 5% é metade. Então, metade de 60, 30. Então, 15% de R$600, R$90. Vamos ver se é isso mesmo que eu coloquei ali? Olha lá, 10% mais 5%. O próximo, 15% de R$500. 15% de R$500, eu já tenho o valor de 10%, metade é 25, R$75. Facinho até agora. É bom a gente saber que porcentagem é uma coisa que quanto mais eu faço o exercício, mais fácil fica para mim. Nosso cérebro precisa de treino, certo? Então vamos continuar com os exercícios. Próximo, 20% de R$600. Eu já não tenho 10%? É só somar 10% mais 10%. R$120. 20% de R$500, a mesma coisa. Eu já tenho 10%, é só somar 10% mais 10%. 30% de R$600, vou somar 3 vezes os 10%. R$180, a mesma coisa no de baixo, R$150. Agora eu quero, no próximo exercício, 1% de R$600. 1 por 100. Então, 6. Tá? Eu vou dividir o meu 600 em 100 partes. 1% de 500, 5. 3%, eu já tenho o valor de 1%, então basta eu somar 3 vezes esse valor, R$18. A mesma coisa no de 500, vou somar 3 vezes o meu 1% e chegar em R$15. Próximo exercício. Vinícius mora em apartamento e por isso o Thor, que é o cachorrinho de estimação, ele não faz atividade física, tadinho, tá ficando obeso. O veterinário prescreveu uma dieta rigorosa. Assim, espera-se que Thor perca 10%. Vocês estão com o marca-texto na mão? Grifa lá 10%. Dos seus 40 quilos no primeiro mês. Com quantos quilogramas o cachorro deverá ficar após o primeiro mês de tratamento? Então, quanto que ele quer que o cachorro perca? 10%. Vamos acompanhar comigo aqui na lousa? Vamos lá, então, ó. O Thor precisa perder 10% de 40 quilos.
O que é 10% de 40 quilos? 4 quilos. Ele está perguntando ali para mim quanto que ele vai ficar com isso, né? Então, é 40 menos 4. Opa, 36 quilos. Porque a pergunta que ele fez para mim, com quantos quilos o cachorro vai ficar. Então, primeiro eu faço a conta de quanto é que ele iria perder, tirando de 40 quilos para chegar no peso do Thor. Olha lá, ó, ele deve perder 4 quilos e, portanto, vai ficar com 36 quilos. Vocês viram que eu tenho que fazer 2 cálculos aí. O Thor conseguiu emagrecer só 5%. Coitadinho do Thor. Thor não conseguiu fazer a dieta. Então tá lá, se 10% eram 4 quilos, metade de 4 quilos são 2. 40 quilos que ele tem, com menos 2 que ele conseguiu perder, 38 quilos. Olha lá, 5%, o Thor, coitadinho, não conseguiu emagrecer tudo que precisava. Vamos ao próximo. Observe aí as imagens para responder. Minha mãe comprou esta bicicleta com 8% de desconto. Vocês estão lembrados que na aula passada eu falei para vocês grifarem no texto lá a palavra desconto? Aqui ela aparece novamente. Quando eu estou falando desconto, é algo que eu estou tirando do total. Por exemplo, aqui nesse caso, ele comprou uma bicicleta e teve desconto, ou seja, ele pagou menos pela bicicleta. Isso, às vezes, uma loja faz para uma promoção, para que a pessoa compre. Então, ela dá um valor de presente. Então, todas as vezes que aparecer a palavra desconto, você vai ter que fazer uma subtração também, tá? E quando aparecer acréscimo ou juros, eu vou acrescentar coisas ali, é uma conta de adição. Vamos ver o que ele quer saber. O desconto é de 8% no preço da bicicleta. Grifa, então, a palavra desconto novamente e grifa aí os 8%. O que quer dizer esse aí, desconto de 8%? É uma diminuição de 8% no preço, um aumento do preço, uma diminuição de R$8, um aumento de R$8. Eu não falei em reais nenhuma vez. Então, não pode ser nenhuma dessas duas que está colocando valor em dinheiro aqui, tá? Desconto, como eu falei para vocês, eu vou diminuir o preço. Se a bicicleta custava R$800, de quanto foi o desconto? Agora sim eu estou falando no valor. Então, agora eu tenho o valor da bicicleta. E agora eu estou falando em dinheiro, eu vou ver quanto em dinheiro eu estou descontando. Vamos organizar nosso pensamento. Quando eu falo 8%, não é a mesma coisa que eu falar 8 sobre 100? 8 por 100. Eu estou falando aqui, ó, 8%, 8 por 100. Então, 8% de R$800, eu posso eliminar os zeros aqui que são iguais. Vou dividir aqui, 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 8, 64. Vamos lembrar que esse valor que eu tenho aqui é o valor do desconto. Esse é o valor que eu vou diminuir do meu total, tá? Então, vamos lá. A primeira resposta, de quanto foi o desconto? Olha lá, R$800, a palavra desconto, o desconto foi de R$64. Quanto custou a bicicleta após o desconto? Lembra vocês que eu falei, quando eu falo a palavra desconto, eu estou falando de uma subtração. Então, R$800 era o valor total, R$64 o valor do desconto. 4 para 10, 6. 9 tira 6, 3. E 7 tira nada, 7. Quanto que ele pagou na bicicleta? R$736. Olha lá, R$736. Vamos para o próximo. Eu plantei essa muda de laranjeira e ela já cresceu aproximadamente 60% de sua altura inicial. Ela cresceu. Se ela cresceu, eu aumentei, né?
eu sei o tamanho da árvore? Não, ainda não sei. Eu estou falando que ela cresceu 60%. Não está falando nada de tamanho. Então, vamos lá. O crescimento de 60% na altura da muda refere-se a crescimento, refere-se a diminuição da altura? Não. Um aumento de 60% da altura? Sim. Olha lá, o crescimento de 60% refere-se a um aumento de 60%. Desse outro lado das alternativas, está falando em milímetros. Eu não sei a altura da árvore, ainda não sabia, né? Quando eu falo uma porcentagem, não quer dizer nada em relação ao tamanho, tá? Quantos milímetros cresceu a muda de laranjeira se no início ela tinha 200 milímetros? Agora sim eu estou falando do tamanho e vou querer saber quanto que ela cresceu. Então, agora eu tenho uma conta. Vamos observar ali que na hora de fazer o tamanho, ó, eu tenho 60% de 200 milímetros. 60% é 60 de 100. Então, vamos primeiro dividir pelo de baixo. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 60. Olha que eu pus aqui embaixo para a gente chegar. 120. Então, vamos à resposta da primeira. 120 milímetros. Qual será a altura da muda após ela crescer 60%? Então, agora, eu falei para vocês, quando eu falo em aumentar, a conta que eu vou fazer é a adição. Eu tinha o tamanho inicial dela, 200 milímetros, ela cresceu 60%. Aqui é uma soma, 2, 3. Então, agora, minha árvore está com 320 milímetros. Ela cresceu, certo? Associa sempre as palavras aí, tá? Aumentar, crescer, juros, isso é mais. Desconto, diminuiu, conta de menos, tá? 4. Resolva a situação problema e deixe a estratégia registrada. O pai da Manuela comprou um tablet a prazo, ele custava R$900. Mas como foi pago à vista, ele teve desconto de 5%. Então, vamos grifar lá, ó. R$900 era o valor dele se fosse comprar a prazo, mas ele teve um desconto. Então, uma conta de subtração também. Quanto que eu vou ter de desconto? Não sei, tem que fazer a conta. Então, vamos lá. De quantos reais foram o desconto? Vamos às nossas contas. Primeiro, eu tenho que achar 5% de 900. Olha como eu montei a continha para vocês. 5 por 100 de 900. Então, eu vou cortar aqui os zeros. 9 dividido por 1, 9. Vezes 5. 9 vezes 5, 45. Opa, R$45, tá? Então, primeira resposta, de quantos reais foi o desconto? R$45. Qual foi o preço do tablet? Aí entra a minha segunda continha, eu tenho que pegar o valor inicial, que é 900, e vou tirar 45, que é meu desconto. Então, aqui eu tenho que emprestar. 5 para 10, 5. 9 tira 4, 5. 8 tira nada, 8. Que valor ele pagou, então, do tablet? Passou a custar R$855. Vamos ao próximo. Um celular custava R$700 à vista, mas ele foi vendido a prazo. Houve acréscimo de 15%. Então, olha o inverso. Ele custava R$700 se eu pagasse na hora, mas eu comprei ele em prestação, ele teve um acréscimo de 15%. Aí ele vai somar valores a essa conta minha. Qual foi o valor do acréscimo? Primeira conta que eu tenho que fazer é saber quanto foi meu acréscimo. Então, vamos lá. Eu vou fazer 15%, é 15 sobre 100 de 700. Risco os meus zeros aqui. 7 dividido por 1 dá 7. 7 vezes 15, para não se perder aí, ó, eu montei a continha para a gente não fazer conta errada. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7 com 3,
10. Então, qual foi o valor do acréscimo? Valor do meu acréscimo, R$ 105. E qual foi o preço final do meu celular? Eu tenho que somar aqui o preço inicial dele, que era R$ 700, com mais R$ 105 de acréscimo. Dá 508. O valor total, então, do meu tablet vai ser R$ 805. Número 5. Observe o círculo abaixo que está dividido em 10 partes iguais. Pinte em sequência 40% do círculo em azul, 30% do círculo amarelo e 20% verde, 10% de marrom. Se ele está dividido em 10 partes, aqui, o que eu vou pintar agora é a mesma quantidade, ó. 40% do círculo azul. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 30% de amarelo. 1, 2, 3 partes. 20% do verde. 1, 2. E 10% do marrom. Uma parte. E completa aí meu 100%. Próximo. Isso é um gráfico que, normalmente a gente vê um gráfico de coluna, de barras. Esse aqui é um gráfico de setor. Cada setor destacado aqui representa um grupo de pessoas. Então, vocês vão observar aqui que tem as cores, tá? Que eu tô falando, e as idades. Olha no gráfico de setores para vocês verem aí as porcentagens que ele está falando. Para fazer o exercício seguinte, você tem que estar olhando para este gráfico aqui. No meu caso, que eu tenho que mudar a minha página, não vai dar para eu comparar com vocês, mas a gente já vai responder juntinho, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a porcentagem de habitantes com idade entre 18 e 22 anos? 18 e 22 anos é a parte que está em vermelho no seu gráfico, são 17%. Que faixa etária corresponde ao menor número de habitantes? Vocês vão ver que é a verdinha lá, são pessoas com mais de 45 anos. Olha lá a justificativa, pois corresponde ao menor setor do gráfico, é a parte menorzinha que está pintada. O que significa dizer que 40% dos habitantes têm entre 23 e 30 anos? 40%, nós temos 40 em cada 100. Chegamos ao desafio. Eu vou dar umas dicas para vocês em relação ao desafio, mas não vou fazer com vocês. Então, aqui no meu quadrante não dá para colocar todas as crianças juntos aí, mas no seu caderno, todos estão juntos na mesma página. E o que a gente faz com o desafio? Eu costumo falar para os meus alunos que é mais ou menos um serviço de detetive. Você tem que ir olhando as pistas para chegar na conclusão. Então, será que a hora que eu ler a minha primeira pista eu já sei? Não, não tem como, eu tenho que ir lendo todas. Então, eu tenho lá, ó, vários meninos aí com características diferentes. Vamos ler a primeira? E quero que vocês observem comigo isso. Alexandre, Paulo, Pedro, Júlia e Gustavo estão de boné azul. Quantos meninos estão de boné azul? Já dá para eu colocar nome neles? Não dá, eles estão todos iguais de boné azul, eu não sei. Vamos para a segunda pista, então. Lucas, Pedro e Augusto tocam flauta. Aqui eu já posso colocar nome. Dá uma olhada aqui, ó. O Pedro toca flauta e o Pedro tá de boné azul. Eu já sei, então, quem é o Pedro? Já sei. Olha a outra pista. Estão de blusa branca Alexandre e Antônio. Olha o Alexandre aparecendo aqui e o Alexandre aparecendo ali. Então, o Alexandre está de blusa branca e também está de boné azul. Entenderam como são as dicas? É isso aí que vocês vão fazer nele inteirinho. Eu só dei a dica. Muitas vezes o aluno me procura e fala assim, professor, eu não sei fazer desafio. Desafio é serviço de detetive. Leia aos poucos e vai marcando passo a passo o que vai aparecer. Você vai chegar no final das pistas aí e vai identificar todo mundo, tá bom? Já acabou? Hora da tarefa. Como eu falei para vocês, nós já fizemos a tarefa 1 e 2, hoje ficou só a 3 e a 4, tá?
Use o caderno para fazer essas tarefas. Vamos ler então o terceiro? Pedro tem 240 figurinhas. Deste total, 25% são de carros e 0,75% de animais. Olha que eu tenho duas escritas diferentes, 25% e 75 centésimos. Mas você que já aprendeu a matéria sabe o que significa isso em porcentagem, tá? Vamos às perguntas. Qual a quantidade da figurinha de carro? Indique a porcentagem das figurinhas de animais e quantas são as figurinhas de animais. Tá bem facinho, molezinha. O número 4. Calcule as porcentagens de acordo com o que se pede. Nós já fizemos todos esses exercícios durante a aula. Se você tiver alguma dúvida, veja a aula gravada, volte o vídeo e veja a explicação novamente. Mesmo assim, você não conseguiu, converse com o seu professor. Então, nós fizemos novamente, estudamos as representações fracionária, decimal e porcentagem. Vocês vão fazer a leitura de tudo isso sozinhos em casa. Expliquei para vocês as atividades, fizemos juntos todas elas, ficou para vocês aí uma tarefinha bem pequenininha. Caso de dúvida, não deixe de falar com o seu professor. Nós acabamos a unidade 20, a gente se vê na próxima aula. Um beijo grande!